Salut, ça va? Se você está se preparando para mudar para um país de língua francesa ou já chegou aí e sente aquele frio na barriga de não conseguir se comunicar, este é o seu lugar. Eu sou a professora Aline e aqui você vai aprender francês para viver no exterior em até 6 meses. Nesta série de 4 aulas, eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender francês para o dia a dia e trabalho, para se comunicar com segurança no exterior, mesmo que você ache francês difícil, mesmo que você tenha pouco tempo na sua agenda e mesmo que você já tenha tentado aprender francês antes e não tenha conseguido. Este evento é para você, que vai migrar para um país que fala francês e não quer chegar despreparado, travado ou dependente dos outros para tudo. É para você que quer se desembarcar com segurança, conseguir se virar no aeroporto, no trabalho, mercado, já nas primeiras conversas e ter uma experiência muito mais leve desde o primeiro dia. Para você que já mora em um país francófono e sente todos os dias o peso de não conseguir se expressar como gostaria. Para você que entende, mas não consegue falar, que evita conversas. Para você que sente limitado no trabalho, que sabe que você até poderia estar em uma posição melhor se falasse francês com mais confiança. Este evento é para você que quer se comunicar no seu dia a dia, se destacar profissionalmente, falar com mais facilidade com os colegas, com o chefe, com clientes e, finalmente, sair da sensação de sempre estar um passo para trás por causa do idioma. É para você que quer aprender francês para se comunicar com o seu companheiro, com a sua companheira, com familiares, amigos que moram fora e que até hoje você adiou esse sonho por medo, por falta de tempo ou por achar que já passou da idade. Aqui eu vou te mostrar que, independente da sua idade, da sua história ou das tentativas frustradas do passado, é totalmente possível sair do zero e falar francês com segurança em até 6 meses, com método, estratégia e foco no francês da vida real. Se você está aqui, esse evento é para você. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e até eu não acreditaria se não tivesse acontecido comigo e com essas pessoas aqui. Je m'appelle Caio, j'ai 36 ans, j'étudie le français avec Aline. Avant ça, j'avais déjà essayé d'autres méthodes. J'avais commencé plusieurs fois, mais je finissais toujours par abandonner. En un moment, je m'aimais trop que le français n'était pas pour moi. Mais quand j'ai découvert la méthode de la professeure Aline, tout a changé. J'ai enfin compris comment apprendre de façon claire, simple et rapide. J'ai progressé rapidement, j'ai gagné en confiance, j'ai passé le TCF et j'ai été accepté pour partir vivre au Canada avec ma famille. Aujourd'hui, je vis au Canada, je parle français au quotidien, je travaille en français et je me sens vraiment libre. Bonjour, je m'appelle Réjeanne, j'habite à Genève, en Suisse. Ici, on parle le français, c'est pour ça que j'ai cherché une personne pour apprendre la langue. C'est très important de parler français pour se communiquer ici, pour travailler. Et je recommande fortement Aline parce que j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Elle a une méthode très dynamique e facile pour comprendre. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui na França, cheguei para trabalhar e eu tava meio sozinha, mas com aquele francês dos 7 meses com você, eu consegui fazer coisas super importantes, tipo ir no banco, abrir minha conta, eu fui ao médico sozinha, então, sabe, eu não teria feito isso realmente se eu não tivesse me empenhado esse tempinho, me preparado antes da minha viagem, sabe, porque eu ia chegar no médico aqui, como que eu ia falar o que eu tava sentindo? Como que eu ia explicar no banco que eu queria abrir uma conta? Entendeu? Então, são coisinhas assim que no meu caso, que não foi só uma viagem, me ajudou muito. Eu realmente precisava daquilo. Eu tô muito feliz que eu fiz, sabe? Porque eu não consigo imaginar se tivesse sido de uma outra maneira, sabe? Eu ia ter ficado completamente desamparada. Essas pessoas eram exatamente como eu e você,
tinham dúvidas, achavam que o francês era difícil demais e que talvez nunca conseguiriam. Gente comum, com a rotina corrida, com pouco tempo e algumas até sem base nenhuma, mas elas tinham um sonho: migrar com segurança, se comunicar de verdade nas suas experiências, viver o dia a dia e trabalho em outro país com autonomia, fazer parte da cultura e não só ficar observando de fora. E tudo começou quando elas decidiram acreditar que sim, que era possível aprender francês em até 6 meses. E não por mágica, mas com um método pensado justamente para quem achava que não ia dar conta ou que nunca iria conseguir. E olha, deu certo. Essas pessoas mudaram totalmente as suas vidas. E agora, deixa eu te contar como esse método surgiu e por que ele pode funcionar para você também. Olha, de onde eu vim, não existia dinheiro fácil, não existia mesada no final do mês e muito menos atalhos. Então, desde cedo, eu entendi uma coisa: se eu quisesse uma vida melhor, se eu quisesse mudar a minha realidade, estudar não era uma opção, era a minha única saída. E lá em 2015 eu tinha um sonho, que era aprender francês. E eu queria aprender rápido, porque eu queria ir para Paris, queria viajar. Mas por muito tempo eu fui motivo de piada para as pessoas. Quando eu contava meu sonho, elas riam de mim. Isso muitas vezes me deixou triste, me fez refletir diversas vezes se aquilo não era assim uma loucura da minha cabeça ou se eu deveria seguir com o meu propósito, com aquilo que fazia de fato o meu coração cantar. Então, para muita gente era improvável demais que uma mulher preta, pobre e sem R$1 no bolso conseguisse mudar sua realidade. Mas o que parecia improvável para muitas pessoas virou obsessão para mim. Foi por isso que eu fiz uma escolha. Eu decidi não me vitimizar e eu decidi começar. Mas começar com o que eu tinha, que na época era o quê? Um lápis, uma caneta, um caderno e muita vontade de fazer dar certo. E nessa jornada eu errei muito e eu também me frustrei, mas a diferença é que eu fiz das minhas dificuldades que eu tinha na época um combustível e não uma desculpa. E aí a vida me surpreendeu. Eu tive um professor muito bom e ele enxergou algo em mim que eu ainda não conseguia ver e ele me deu uma oportunidade que mudou o jogo para mim. A chance de me tornar professora no mesmo curso onde eu aprendi francês. E eu te confesso que eu tive muito medo de não conseguir, de não dar conta, de não conseguir ensinar. E eu quase que eu não topo esse desafio, mas eu topei. E a partir dali tudo mudou. Naquela época eu já cursava letras, eu cheguei a lecionar na faculdade em cursos de extensão, fiz algumas especializações na minha área e eu notei que muitas pessoas estavam estudando francês por muitos anos e ainda continuavam travadas no mesmo lugar. Elas conseguiam entender uma palavra aqui, outra ali, uma frase ou outra, mas não tinham confiança de verdade para se comunicar com os nativos no dia a dia. E muitas vezes não conseguiam sequer entender o que eles estavam falando. E isso dói quando você já mora em um país que fala francês e tem que viver isso todos os dias, mas não tem resultado. Foi aí que eu percebi que não era falta de inteligência, não era idade, não era falta de talento. As pessoas cometiam muitos erros que atrasavam e às vezes destruía a chegada à fluência, a comunicação real do dia a dia. Por isso que elas demoravam tanto para aprender o idioma de verdade. E aí, com a minha experiência como aluna e professora, estudando e aplicando por tanto tempo, que eu criei um método muito mais rápido e prático de aprender francês. Um método que trouxe resultado em pouco tempo. E sabe o que é mais curioso? Até alunos que diziam, ai, prof, mas eu não gosto de francês. Até os alunos que não gostavam de francês começaram a gostar. E o melhor, a ter resultados imediatos. Então, hoje eu compartilho isso com você por um motivo muito simples. Eu quero te ajudar a ter esses resultados também. E eu quero te ajudar a enxergar o que você ainda não consegue para você ter resultados hoje. Se eu conseguir, se tantas pessoas comuns conseguiram, você também consegue. Mas antes eu preciso te alertar. Esses erros atrasam absurdamente o seu progresso em francês. E o quinto,
Esse simplesmente detona o seu aprendizado, mesmo que você estude todos os dias. Então fica comigo até o final, porque eu vou abrir um quadro branco agora e vou te mostrar como você pode economizar, ó, anos da sua vida tentando aprender francês do jeito errado. A primeira coisa que eu quero que você imagine é a sua jornada, para que você consiga se comunicar em francês em até 6 meses para você viver no exterior. E você está exatamente aqui, no ponto A. Este é o seu nível, a fase que você se encontra agora. E aqui é o ponto B, que é o momento em que você pretende chegar. É o ponto em que você está falando francês de verdade. E aqui você tem toda uma jornada. Só que dentro dessa sua rota, dessa sua estrada, para você falar bem, com segurança, conseguir entender os nativos quando eles falam e conseguir responder adequadamente, você comete alguns erros que atrasam a sua evolução para você se comunicar no seu dia a dia e no seu trabalho. É por isso que essa nossa primeira aula, você precisa entender quais são esses erros para que você possa evitá-los e para que você tenha resultados finalmente. Então, eu trouxe de uma forma bem simples aqui quais são esses erros. E qual é o primeiro deles, prof? É você estudar com aplicativos de idiomas. Sabe por quê? Você que pretende morar em um país que fala francês, ou se você já mora, o aplicativo não foi feito para você falar de verdade, para você se comunicar. Ele te mantém ali clicando ou estudando alguns minutinhos, mas não se comunicando de verdade do jeito que você precisa. O aplicativo, ele te ensina palavras soltas, frases artificiais e até mesmo exercícios mecânicos. Só que ele não te prepara para situações reais, como por exemplo, você falar com o seu chefe, você atender um cliente, você resolver um problema no trabalho e até mesmo você se posicionar em uma conversa com os nativos. Por isso que você tem aquela sensação de, olha, eu estou estudando aqui com aplicativos de idiomas e eu até entendo, mas só que eu travo na hora de abrir a boca. E quais são os problemas que isso gera para você quando você estuda com aplicativos de idiomas? Você tem aquela falsa sensação de progresso. Você acha que você está aprendendo, mas você não consegue manter uma conversa de nem 2 minutos? Pois é. Você acha que está avançando, mas você não está progredindo. E o pior? O vocabulário é totalmente desconectado da sua realidade, da vida real, daquilo que você realmente vai utilizar no seu dia a dia. Aí você tá lá bem lá no aplicativo e aprende assim: ah, o gato bebe leite. Minha saia é azul. Eu estou comendo uma maçã. Mas só que na hora do vamos ver, na hora que você precisa se comunicar, você não consegue dizer frases do tipo: eu posso explicar isso de novo? Olha, eu tive um imprevisto no trabalho. Eu não concordo com essa decisão. São frases assim que você precisa utilizar no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, mas só que o aplicativo de idiomas não te ensina isso. O seu objetivo é específico. Então, esse vocabulário é totalmente fora da realidade e, consequentemente, você tem zero segurança para falar. Porque quando você vai abrir a boca, sem essa prática guiada, você tem medo de errar, de você ser julgado, de ter olhares tortos para você. E aí, você prefere o quê? O silêncio. Você prefere ficar quieto do que falar. E isso te causa um bloqueio na sua comunicação pessoal e profissional. E quando você tem esse bloqueio, é horrível, sabe por quê? Porque toda vez que você precisar resolver um problema, esse bloqueio vai te travar. Você pode ficar estagnado por meses e até anos. Você estuda todo santo dia, mas mesmo assim você continua no mesmo lugar. Você entende as conversas, entende uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas você não consegue participar.
Você entende ordens, mas você não se posiciona. E tudo isso te custa oportunidades, que são as oportunidades que diariamente você está perdendo, e até mesmo respeito. Então, estudar com aplicativos de idiomas para você que está pretendendo morar em um país que fala francês, ou você já mora em um, esse é um erro que te atrasa de forma gigantesca no seu aprendizado. Então, agora nós vamos para o segundo erro. E qual que é o segundo erro, prof? É você não treinar a pronúncia corretamente. E sabe por que que isso é um grande erro? Que as pessoas pensam que estão conseguindo falar. Mas só que o francês é um idioma de sons, de combinação de letras. Então não é um idioma que você aprende, por exemplo, só lendo, só traduzindo ou só decorando regras. Se você fizer isso, você não aprende a falar de verdade. Você vai aprender a adivinhar. Opa, deixa eu adivinhar o que que vai ser aqui, como que vai ser a pronúncia. Mas só que você precisa entender que no idioma francês, muito dos sons que existem nessa língua não existem em português, como por exemplo, algumas vogais nasais que a gente fala de uma maneira muito mais forte, o R do francês, que é aquele R bem puxado lá do fundo da garganta, as vogais abertas, as vogais fechadas, a ligação entre uma palavra e outra, a elisão. Então, tudo isso faz parte do treino correto do idioma. Mas se você não aprende o francês corretamente, sabe o que que acontece? Você sabe qual que é o resultado? Quando você não aprende desde o início, desde a sua primeira aula, o seu cérebro, ele cria um atalho em português. E sabe qual que é o resultado disso? Você fala francês com sons errados, mesmo conhecendo a palavra. E aí, eu vou te mostrar um exemplo muito simples. Olha só, nós temos aqui a palavra vin e vent. Tantas pessoas vão te falar que esses sons são iguais, mas não são, porque o I com N da palavra vinho, que é vin, a gente vai falar esse sonzinho aberto. Olha só minha boca, vin. Mas na palavra vento, que é essa segunda palavra que está aparecendo para você, eu falo de uma forma bem anasalada. Vão, vão. Então, olha só como que pronúncia é algo importante para você aprender. Porque se você falar uma dessas palavras erradas, você modifica completamente o sentido da sua frase. E, consequentemente, os nativos não conseguem te entender. E aí vira aquela frustração, porque você fala, você pensa que está falando corretamente, mas o seu interlocutor, ele não consegue entender a mensagem que você está querendo transmitir. Você precisa ficar repetindo para você ser entendido de verdade. E aí isso cansa, isso te gera uma frustração enorme e passa uma insegurança na sua comunicação profissional. Você perde também a sua credibilidade, mesmo com o vocabulário e com a gramática impecáveis, isso impacta na maneira como você é percebido. Isso impacta de forma negativa e, consequentemente, você vai ter o quê? Um bloqueio psicológico para você falar. E sabe qual que é o problema que isso gera? Depois de você não ser entendido várias vezes no momento em que você tentou falar, você começa a evitar. Você prefere o silêncio do que passar vergonha. Na sua cabeça você fica, eu já falei errado tantas vezes, então eu não vou falar não. E isso é um bloqueio psicológico. E você que está pensando em morar, você depende dessa comunicação todos os dias, dessa comunicação do seu dia a dia e do seu trabalho. Então você não pode deixar isso acontecer. E para isso você precisa treinar a pronúncia corretamente. Qual é o terceiro erro? O terceiro erro é você estudar
com conteúdos totalmente aleatórios que não condizem com a sua realidade. Sabe por quê? Porque migrar, morar em um país que fala francês, não é um hobby, é uma mudança de vida. E quem vai migrar não tem tempo para ficar pegando uma diquinha aqui, uma diquinha ali. Ah, assistindo um videozinho aqui, um videozinho ali. Não. E a internet, ela tá cheia de conteúdos. Tem PDFs, tem dicas soltas, tem professores ensinando conteúdos completamente diferentes. O problema é a falta de direção. E sabe quais são os problemas que isso gera para você que está pensando em morar em um país que fala francês? Você tem um aprendizado sem prioridade. E o que que significa isso? Você aprende curiosidades, você aprende francês com música, você aprende cultura, mas só que você não sabe se apresentar profissionalmente. Você não sabe explicar a sua experiência. Você não consegue resolver um problema do dia a dia e muito menos se defender em uma situação de conflito. Porque estudar com conteúdos aleatórios é exatamente isso. Cada dia você aprende uma coisa, o seu estudo se torna muito fragmentado. O vocabulário, ele não conversa entre si. Cada vídeo te ensina uma coisa diferente. Cada PDF você vai estar aprendendo um conteúdo solto. E, consequentemente, nada disso se conecta. E isso é um grande problema para você que precisa se comunicar no dia a dia. E aí, você tem a sensação constante de confusão. Você estuda, mas nunca sabe. Será que isso que eu estou estudando é realmente importante para mim agora? E essa dúvida, ela atrasa o seu processo de aprendizado. É necessário que você saiba disso desde o início. Você tem o quê? Uma falta de preparação para o choque real. Porque quando você chegar em um país que fala francês sem falar o idioma, não serão flores. Você não vai estar preparado para a pressão do dia a dia, você tem que responder automaticamente. Para os sotaques, os diferentes sotaques que você vai encontrar e que você precisa entender para você manter uma comunicação. A velocidade que os nativos falam no dia a dia, você precisa estar preparado para isso. Senão você vai ficar preso naquilo. Nossa, mas eu não entendo nada que os nativos falam. Eles falam rápido demais, eu não entendo uma palavra. E você vai estar sentindo essa falta de preparação também para o seu ambiente de trabalho. E se você não tiver preparado para essas situações, outras pessoas podem passar na sua frente. Outras pessoas muito menos preparadas, digamos assim, tecnicamente, elas passam na sua frente porque elas falam francês. E você, consequentemente, acaba ficando para trás e perdendo o seu tempo. E a gente sabe que tempo é algo precioso para a gente. Então você perde seu tempo simplesmente porque você estudou de forma simplesmente aleatória. E você não está nessa fase. Você que quer morar em um país que fala francês ou já mora, você não pode estudar dessa forma. Senão tudo aquilo que você já viu até hoje vai por água abaixo. Você não vai conseguir evoluir progressivamente do jeito que você gostaria. Então agora nós vamos para o quarto erro. Espero que aí você já tenha anotado bastante coisa no seu caderno para você não cometer nenhum desses erros, tá? Mas o quarto deles é você pensar: eu vou aprender francês só vivendo. Quando eu chegar lá nesse país que eu escolhi morar, eu aprendo. E é comum pensar: eu já estou aqui, eu vou pegar o francês naturalmente. Mas isso é um grande erro, sabe por quê? Porque o ambiente, ele pode até te ajudar, mas isso sozinho não garante o seu aprendizado de qualidade. Então, sem um método, sem prática intencional do dia a dia e sem vocabulário direcionado que você realmente vai usar, tem pessoas que passam anos entendendo só o básico, mas sem conseguir se comunicar bem.
Então, eu quero te dizer que o ambiente ajuda, mas ele não faz milagre. Então, você, por exemplo, está em um país exposto ao idioma é sim uma grande vantagem. Isso aí todo mundo sabe. Mas se você não tiver uma intenção, uma prática regular, o seu aprendizado ele se torna muito lento e superficial. E quais são os problemas que isso gera para você? Automaticamente você passa a não entender o que as pessoas estão dizendo com você. E quando você não entende o outro, você não consegue responder. Você não pode responder qualquer coisa se você não entendeu a pergunta, se você não entendeu a afirmação. E aí, consequentemente, nesse mito, nessa ilusão de aprender francês só vivendo, você não consegue falar coisas simples do seu cotidiano. A pessoa diz algo simples para você que você provavelmente já até estudou, mas você não consegue se comunicar. E isso acaba pesando demais, te dando uma frustração. E o aprendizado passivo, ele não forma fluência, a fluência que você precisa para se comunicar de verdade com as pessoas. Não adianta você só estudar dessa forma, senão vai te dar resultado que você precisa para se comunicar no seu dia a dia e no seu trabalho. E automaticamente você não consegue organizar os seus pensamentos. E quando os seus pensamentos eles não estão organizados, você não consegue evoluir constantemente, assim como você precisa, para resolver as suas coisas e para conseguir pensar no idioma exatamente como você deveria, sem ficar travado, sem ficar bloqueado. E aí você cai naquela, nossa, eu moro aqui há 7 anos, eu moro aqui há 8 anos, 10, 12, 20 anos e ainda não falo francês. Você já escutou alguém falando isso? Que mora há tantos anos em um país que fala o idioma, mas não consegue sair do básico, não consegue evoluir. Quando uma pessoa inicia a conversa, não consegue responder, e assim os anos vão se passando e a pessoa continua no mesmo lugar? É exatamente por isso, por causa desses erros e de pensar também que vai aprender francês só vivendo. E isso não é verdade. E agora, nós vamos para o quinto e último erro, e eu acredito que este aqui, ele detona o seu processo de aprendizado. Esse aqui simplesmente acaba com tudo o que você já aprendeu ou que você está lutando para aprender. E qual é esse erro, professor? Esse erro é você ficar na bolha do português. E nesse momento eu vou dar até uma ênfase aqui. Por que que você não pode cometer esse erro? Mas antes de te dizer o porquê você não pode, eu quero te explicar o que é isso. A própria expressão já diz. E essa bolha do português é exatamente tudo que você vai fazer na sua vida é português. Vou no restaurante, aí o restaurante é brasileiro, ou o restaurante é português. Televisão brasileira. A minha roda de amigos também são brasileiros. E não tem nada de errado a sua roda de amigos ser brasileiros, mas são brasileiros que não estão praticando francês com você. Vou no mercado. Eu escolho falar com brasileiros, com portugueses, do que praticar o meu francês. Então, isso é um grande erro. Sabe por quê? Você cai na zona de conforto. Porque é muito confortável para você, para qualquer pessoa, se comunicar no idioma materno. Porque aí o outro vai entender e você vai responder, e isso se torna muito confortável. Mas é um grande problema quando você precisa resolver algo da sua vida e você simplesmente não consegue, de tanto português que você falou. E você simplesmente acaba se esquecendo que o francês é a língua local do país que você escolheu viver. Então, você cai na zona de conforto e tem parte da sua vida suspensa. Sabe por quê? É até duro de dizer isso, porque você simplesmente não vive o extraordinário. Você não vive aquilo que você planejou há tanto tempo viver.
que é de você migrar, de você morar em um país estrangeiro, de você dar uma vida melhor para você e para sua família, de você viver a cultura do país que você escolheu, de você conseguir fazer amizades, de você conhecer até mesmo um novo amor, dar uns beijos na boca, sair. Então, parte da sua vida fica suspensa por culpa sua, porque você preferiu ficar na bolha do português, porque você está se submetendo a isso há muito tempo. Então, você não precisa ter parte da sua vida suspensa. Você tem que se lembrar lá do dia em que nasceu essa vontade lá no seu coração de ter uma vida melhor, de você simplesmente viver uma nova experiência. Mas só que você mesmo não está se permitindo falando português o tempo todo. E você precisa entender que isso está atrapalhando o seu progresso, o seu aprendizado em francês. E aí você não tem confiança para você falar no seu dia a dia, no seu trabalho. Você não tem confiança para chegar em uma padaria, pedir o seu café com croissant sem olhar no Google Tradutor. Você não tem confiança para responder com aquele vocabulário que você já aprendeu, porque você não entendeu aquilo que a pessoa falou, de tanto português que você escutou a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, como que você vai ter confiança para você falar no seu dia a dia, nas diversas situações, na escola do seu filho, no médico? Como que você vai explicar os seus sintomas, aquilo que você está sentindo? No dentista, quando você está com aquela dor de dente, você precisa ir, mas você precisa ir acompanhado porque você não consegue falar francês. No restaurante, quando você precisa pegar o seu celular e ficar toda hora digitando aquilo que você quer falar e mesmo assim falando com pronúncia errada, porque não praticou, não treinou, porque falou português o tempo todo. Isso não te dá confiança, nem mesmo no seu trabalho. As pessoas olham para você e elas não te dão a credibilidade. Elas não acreditam que você vai conseguir falar francês, porque você fala sem confiança, você fala com medo, você tem até mesmo vergonha. E, consequentemente, você não consegue se desenvolver o quanto você gostaria, o quanto você imaginou que era possível. Simplesmente porque você está ali na bolha do português o tempo todo. Você corre um grande risco de voltar para o seu país. Sabe por quê? Porque o francês, ele se tornou barreira na sua vida. Você não conseguiu fazer o francês como uma ponte para o seu sucesso. Então, nas diversas situações que você vai passar no dia a dia, quando você não consegue se comunicar, você automaticamente pensa: ah, mas esse país aqui que eu escolhi não me deu oportunidades. Mentira! O país está cheio de oportunidades para você viver tudo aquilo que você sonhou. Mas, na verdade, você ficou só na bolha do português e deixou essas oportunidades passarem. E eu já vi muitas vezes isso acontecer na vida das pessoas. As pessoas terem que voltar para o país de origem porque não conseguiram se comunicar em francês. E eu não quero isso para você. Eu não quero que você fique nessa bolha do português. Você precisa simplesmente estudar e aprender francês do jeito certo, para você pegar todas as oportunidades que a ti estão destinadas, para você viver tudo aquilo que você sonhou, para você conseguir falar francês com confiança, para você se destacar dos demais, para você ser bem remunerado, para você conseguir ter uma boa promoção no seu trabalho, para as pessoas olharem para você e ver potencial, porque você fala, porque você está se esforçando. Então é exatamente por isso que eu te apresentei esses erros que atrapalham o seu processo de aprendizado. Então vamos dar uma recapitulada? Olha só, o primeiro erro que atrapalha a sua jornada para você falar francês em até 6 meses com segurança para viver no exterior. O primeiro deles é você estudar com aplicativos de idiomas. O segundo, você não treinar a pronúncia corretamente.
O terceiro é você estudar com conteúdos totalmente aleatórios, que não condizem com o que você precisa. O quarto, você achar que vai aprender só vivendo, chegando no país. E o quinto é você simplesmente ficar na bolha do português. E todos esses erros que eu trouxe para você, eles estão regredindo o seu processo de aprendizado. Me conta aqui nos comentários, você se identificou com algum desses erros? E digita aqui para mim, qual desses erros, caso você tenha se identificado, você vai parar de cometer hoje mesmo? Digita aí para mim nos comentários, porque aqui eu vou te ensinar o jeito certo de como você vai aprender francês em até 6 meses para você viver no exterior. Agora que você já descobriu os erros que impedem a maioria das pessoas de falar francês em até 6 meses e aprendeu como evitar cada um deles, você está um passo à frente da maioria. Mas eu preciso te dizer. O que vem aí vai mudar completamente a forma como você vê o aprendizado de francês. O que eu vou te revelar na próxima aula é algo que quase ninguém fala abertamente e que pode acelerar o seu processo de aprendizado do francês, para você começar a entender melhor os nativos, falar com mais facilidade, de forma natural, assim como você fala português, e nunca mais depender do Google Tradutor. Deixe o alarme do celular preparado, porque você não vai querer perder nem um segundo, porque o próximo conteúdo está simplesmente revolucionário. Eu vou te mostrar na prática o jeito certo de você aprender francês e isso pode mudar para sempre a sua vida. Então, assista essa aula novamente. Se você estiver cometendo algum desses erros, pare agora, porque isso está atrasando o seu progresso. Então, já aproveita e compartilhe o nosso primeiro episódio com um amigo que também precisa saber disso e que precisa falar francês no dia a dia e trabalho no exterior em até 6 meses. E eu te vejo na próxima quarta-feira, no mesmo horário. A gente ouvia no início que pra gente era, nossa, era muito difícil. Hoje em dia a gente vê, nossa, isso era tão fácil. É que nem aquela música, voyage. Vai fluindo. Vai fluindo, a gente vai ouvindo, olha, é isso, aquilo outro. É muito fácil. Verdade, hoje no carro eu tive essa impressão também. Eu falei, nossa, mas eu escutava essa música, mas era uma coisa tão complicada. E hoje em dia eu já sei cantar pedaços dela. Eu falo, meu Deus, como que pode? Bora pra cima! Isso é muito bom. É muito bom, é ter autonomia. Vocês têm pouco tempo de... Quanto tempo vocês têm de estudos? Eu comecei em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. 5 meses, então o Gustavo tem 4. E para conseguir entender tudo isso, olha só, vocês estão entendendo muita coisa para pouco tempo. A conversa de alguém falando em francês, a gente vai saber palavras e vai minimamente saber o contexto. Eu consigo. Porque foi o que aconteceu na Suíça. A gente no treino lá e as pessoas conversando e a gente ficava assim, só prestando atenção. Ele falou isso mesmo, que eu já sei. Ai, que alegria. Les enfants. Eu lembro certinho das palavras que ela falava. Que bacana. Mostrando papéis, assim, né, para um homem, né? Les enfants, moi, aussi. Eu entendi muita coisa. Eu falei, gente, olha só. Isso é muito bom. O próximo passo, sabe qual é? Começar a entender as fofocas em francês. Deixa ele passar que a gente não sabe francês, só pra gente ficar desbilhotando as fofoquinhas. É isso mesmo, tá? Por isso que comunicação é poder, gente. É a gente poder ir em qualquer lugar, entender qualquer coisa, não depender de ninguém, chegar em qualquer lugar e conseguir fazer as nossas coisas. Eu falo, é libertador. Você chegar num país e falar, não vou ter dificuldades. Vou chegar, vou falar, vou pedir, vou sentar, vou comer. Nossa Senhora, é libertador.